Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Como vão as coisas? Como vocês vão indo por aí? Tudo certinho? Muito bem, pessoal. O vídeo de hoje a gente vai continuar retomando temas do primeiro, do segundo ano, tá bom? E hoje eu vou falar para vocês de três pensadores, tá? Eu vou falar do Karl Marx, vou falar do Durkheim e do Weber. Só que eu vou falar a respeito deles, o que eles dizem acerca da questão do Estado, tá? Acerca da questão da sociologia política, tá bom, turma? Então vamos lá rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo, tudo bem? Então, dá uma olhada aí, pessoal, olha só. Aqui a gente abre, né, a gente começa com o Karl Marx. E o que o Marx vai dizer aí para nós, né? O Marx, ele vai dizer que a história política, né, do mundo, né? A história política do mundo é a história da consciência de classe, tá bom? Então, o que acontece aí? Por que ele consciência de classe dentro da luta de classes, tudo bem? Então, vamos lá, olha só. O que é a luta de classes que Marx fala? Luta de classes é a divisão. Os donos dos meios de produção, os donos da indústria e os trabalhadores. Tudo bem? Então, o Marx ele assinala e ele coloca que durante muitos anos foi assim. Durante a vida do ser humano na Terra, você teve essa questão dessa diferença, né, entre quem tem e quem não tem o poder, né, pensando aí em produção, tá bom? Então, o que acontece aí? Ele vai colocar que essa questão dos donos dos meios de produção e os proprietários, ela vai configurar um problema, ela vai trazer um problema aí. Qual é o problema? A exploração, tá? Como assim exploração? É o trabalho excedente, que ele vai chamar depois de mais-valia, tá certo? Que é o trabalho excedente e o trabalhador não ganha por isso, tá? A empresa ganha por isso, porque ela tem um trabalho excedente, mas o trabalhador não. Tudo bem? É isso que ele vai observar como um problema, tá? Então, ele vai colocar aí a classe dominante e os dominados, são os trabalhadores. Tudo bem. Mas ele diz aqui uma coisa importante que é, esta situação, ela causa um grande problema. Por quê? Olha aqui, ó. Ele coloca assim, a ideologia conceituada por Marx como o véu que encobre a realidade, a falsa consciência do mundo, que apresenta como justas as relações sociais, que de fato são profundamente injustas. Então, o que acontece aqui? O Marx vai colocar que quando você tem a relação de produção dentro da indústria acontecendo de forma injusta, muita gente percebe que é justa. O que as pessoas vão dizer? Ué, ele precisa de dinheiro e ele não tem onde trabalhar. Então é isso. Ele vai trabalhar porque ele não tem como se sustentar. Então ele vai trabalhar na empresa do cara e o cara vai pagar um salário para ele. Isso é normal. O Marx vai dizer que isso não é normal por quê? Porque tem a parte do excedente, tem a parte dos combinados que não são feitos conforme está lá no documento. Então, toda injustiça com os trabalhadores, elas acabam aparecendo como normais, mas o Marx vai dizer que não é. O Marx vai dizer que isso aí é como um véu que encobre a realidade, tá bom? Então, dá uma olhada aí, que é importante a gente saber isso. Encobre o quê? A realidade que acontece aí no mundo, tá? Então, essa falsa consciência do mundo que cobre a realidade não é normal. A questão do trabalho que o Marx aponta é muito séria e precisa ser trabalhada. Para isso, ele vai usar o materialismo histórico, né? Materialismo histórico e dialético. O que é o materialismo histórico? É toda a produção material humana, daí o nome materialismo, tá? E aí ele é dialético por quê? Porque a produção material vai interferir na questão social. Quanto mais eu produzo, mais eu tenho. E quanto mais eu tenho, eu sou mais importante do que você. Sou mais importante do que o outro que tem menos. Então, por isso que ele vai falar que é dialético, porque o materialismo vai interferir, o materialismo vai determinar situações sociais. Entendeu? Aí, o que acontece nesta situação aqui, ó? Vamos ver agora, pessoal, né? Vamos ver aqui, ó, dá uma olhada.
O que é o Estado, então, para Marx? Marx vai dizer que o Estado ele é instrumento de domínio político de classe, tá? Então, classe dominante, os proprietários, que são a elite industrial, mas a política. A política depende da elite industrial, porque só tem dinheiro no país se tiver indústria, né? E aí Marx coloca que a divisão da sociedade em classes sociais aparece, não é? Emerge o aparelho estatal. É na divisão da sociedade em classes sociais que emerge o aparato estatal. Ou seja, a partir da divisão de classe social que acontece, que o Marx observa lá na indústria, né, surge o aparato estatal. O aparato estatal é o quê? São as leis, as instituições do Estado. Tá bom? Nessa perspectiva, o Estado é invariavelmente uma ditadura de classes. Por quê? Porque esse Estado aparece de maneira que ele vai administrar essas diferenças. Então, ele vai impor situações para cuidar dessas diferenças aí. Tá bom, gente? Olha só, agora, aqui, a gente precisa lembrar do Durkheim, né? O que o Durkheim fala? Ele fala da anomia, ele fala da divisão do trabalho social, e o que é isso? Ele fala da solidariedade orgânica e mecânica. A solidariedade orgânica é o tipo de solidariedade em que você tem, por exemplo, a comunidade das aldeias, onde você tem as etnias dos nativos, Tupi, Tupi-Guarani, etc. E ali tudo é resolvido com consciência coletiva. É diferente da nossa sociedade moderna, onde a solidariedade é orgânica, tá? Então, como acontece na solidariedade orgânica? Cada um vai ter a sua função, cada um vai trabalhar na tua área e aparentemente ninguém tem nada a ver com ninguém. Só que o Durkheim vai dizer que todos estão ligados, não é? Que a sociedade é como um corpo social, tá bom? E esse corpo social, ele tem as suas partes, né? O advogado, o engenheiro, o faxineiro, o costureiro, o padeiro, tudo isso aí tem uma função, né? E eles estão juntos dentro do mesmo corpo social. Só que isso, ao mesmo tempo que nós desenvolvemos, nós acabamos gerando um problema, que é a fragilização da consciência coletiva. Por quê? Porque nós temos a ideia de que o padeiro não tem nada a ver com o motorista de ônibus. O motorista de ônibus não tem nada a ver com o advogado. E assim vai, entendeu? Mas, na verdade, tudo funciona separadamente para um bem comum, que é a manutenção do Estado, tá certo? Aí ele vai dizer, né? Nessas sociedades industriais, dado o seu elevado nível de complexidade, a consciência coletiva fragiliza-se, enfraquecendo as referências morais e normativas da vida social, podendo ocorrer uma situação de anomia, como Durkheim define, né? Então, o que acontece? Quando tem a fragilização dessa questão, aí você entra em anomia, que é fragilização das regras. Essa questão aí, né? Uma ausência de regras aí, né? Então, vamos lá. Dentro desse estado de anomia, o Estado tem o papel de fazer o quê? De garantir que esta situação de anomia ela não aconteça, não é? O Estado ele precisa administrar os trabalhos de forma a atuar integrando a vida na sociedade. Precisa integrar, o Estado precisa promover situações para integrar as vidas na sociedade, tá? E, desta forma, evitar o processo de anomia, ausência de regras e tudo mais. Aí vai entrar o Max Weber, né? O Max Weber aí, ele vai falar para nós que o Estado, ele é o único que detém o poder, né, para usar a força, né? O legítimo, né, o monopólio legítimo do uso da força está diante do Estado. Por quê? Porque para Weber, o Estado, o país, né, é um complexo institucional. Tá? E esse complexo institucional é que vai determinar o andamento das coisas. Desta maneira, ele precisa garantir que as coisas funcionem bem. Tudo bem? Aí você tem aqui embaixo, né? Dá uma olhada aqui, ó. Ele vai dizer aqui nesse quadradinho, eu vou explicar para vocês, que o Estado ele pode pôr, né, dispor desse domínio, dessa força toda, mas isso tudo não se confunde com uma ditadura, né? Não se confunde com uma situação
de domínio, uma situação de controle. É uma situação de organização social que o Max Weber traz aí, tá bom? Aí a gente finaliza, né, rapidinho, mais um autor aqui, que ele vai trazer a questão que é aí a importância de ir para além do poder coativo do Estado, né? É importante que os cidadãos acreditem em motivos de ordem ética para a existência desse poder. Então, o Weber vai dizer que mais do que você ter aí a situação do poder acontecendo por parte do Estado, controlando para garantir o andamento das coisas, não é só o poder coercitivo, mas o poder também de conscientização da sociedade diante aí da situação ética, né? É importante que os cidadãos acreditem em motivos de ordem ética para a existência do poder do Estado. Senão o Estado fragiliza a si mesmo, né? E aí você vai desgastar o Estado com tanta situação aí de coerção. Tá bom? Gente, o vídeo aqui ele foi rapidinho, tá bom? Você pode retomar aí, pode tirar as dúvidas, tá bom? Vai olhando aí, anota o que você quer saber para a gente conversar um pouco mais. O importante é você perceber que aqui tem questões políticas que você pode utilizar para pensar o nosso momento político hoje, tá? Então, esses slides todos aqui, eles acabam dando conta, né, de trazer reflexões aí importantes, tá bom? Gente, muito obrigado, tá? Desculpa aí, o vídeo ficou um pouco longo, mas qualquer coisa pode falar comigo, aí a gente tira a dúvida, tá bom, gente? Tchau, tchau, grande beijo. Valeu aí todo mundo. Tchau, tchau.